Entendendo esta situação, né, que a gente falou no módulo anterior, de como se dava, de como funcionou propriamente dito a intervenção do Estado, das políticas públicas, né, das ações para minimizar os problemas sociais, né? A gente viu aí no último módulo que era principalmente em relação às pessoas em situação de rua. A gente vai dar um pulinho agora para a gente entender como se deu o desdobramento das políticas sociais no Brasil, tá? Vamos lá então? Bom, o que são políticas sociais? Qual que é o conceito que a gente vai trabalhar aqui? As políticas sociais e a proteção social, tá? A gente está tratando de política de assistência social também juntamente com política social. Eles são mecanismos de atuação do Estado, de forma fragmentada ou setorial, com o intuito de proteger os cidadãos no que tange os reflexos do sistema econômico capitalista, ou seja, das desigualdades sociais, dos impactos da influência da questão social. E a gente começa a ter esse olhar um pouco mais formalizado e pautado em fundamentação legal, em política pública, de 1960 a 1980, ainda que de maneira muito rasa, porque a gente estava no momento de ditadura e a gente tinha alguns mecanismos que foram criados para suprir algumas necessidades focadas em quem tinha trabalho formal, tá? Então a gente tem ali a criação do FGTS, que é o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o Programa de Integração Social, que é o PIS, e o Programa de Formação de Patrimônio do Servidor Público, que é o PASEP. Então a gente tem esses três mecanismos, que é o FGTS, o PIS e o PASEP, que eles estão até hoje na vida da população de maneira geral, dos trabalhadores. Em 1986, né, só em 1986, através do Decreto-Lei 2.284, o governo federal instituiu o seguro-desemprego ao trabalhador. Então, antes deste período, a gente não tinha uma segurança ao trabalhador em como se manter após um período de desemprego, tá? E de 1960 a 1980, que a gente tem a ditadura militar, eu queria trazer para vocês um pouquinho mais sobre ela. A ditadura militar é uma ruptura política necessária para que a crise econômica fosse desenvolvida pelos mesmos mecanismos então vigentes e, por fim, a crescente organização e conscientização política dos movimentos sociais que provocou um acirramento da luta de classes de forma organizada. Então a gente tem um momento de ditadura militar aliada com o surgimento de movimentos sociais que vão ser de suma importância para a estruturação e para o crescimento de políticas públicas de cunho social, né, abrangendo todos os ramos também, através dos movimentos sociais. Então, os movimentos sociais foram muito importantes. No período da ditadura militar, foi instituída em 1964. A política social foi amplamente utilizada como compensação ao cerceamento dos direitos civis e políticos praticado pelo Estado, que, graças à existência à época de um ciclo econômico expansivo internacional, deu continuidade à industrialização desenvolvimentista do país. Então, a gente teve um crescimento econômico, né, que estava em crescimento internacional, política econômica cresceu, porém não foi dado a atenção, né, no que tange especificamente os trabalhadores e a população que tiveram os seus direitos civis e políticos cerceados, né, interrompidos. E agora, neste módulo, a gente vai conversar sobre os movimentos sociais, a importância deles para a estruturação dessas políticas. Vamos lá? Bom, a gente tem, durante a ditadura, um movimento muito turbulento em relação a questões de cerceamento de direitos, né, civis e políticos, e a população começa a se organizar
para correr atrás dos direitos, para conseguir as garantias que a gente tem hoje. Então a gente vai falar um pouquinho sobre as políticas sociais a partir de 1980 e como os movimentos sociais influenciaram para que essas políticas ocorram, que a gente chegue até a Constituição Federal de 1988. A história brasileira ela é marcada por diversos movimentos sociais e fatos que refletiram na organização das questões sociais, políticas e econômicas, interferindo direta ou indiretamente na vida da sociedade como um todo. Tá? Até o momento da democratização, né, que foi o auge que a gente teve ali foi a Constituição, a gente teve alguns acontecimentos, tá? E eu vou citar alguns para vocês aqui, que a gente teve a Revolta dos 18 do Forte, o Movimento do Sem Terra, o próprio golpe militar aconteceu ali e gerou esses outros movimentos, e o mais importante, que foi a união de vários partidos políticos, de vários segmentos da sociedade, para que a gente voltasse à democratização, foi a Diretas Já. Tá? Diretas Já é um movimento político democrático que contou com uma enorme participação popular e aconteceu no ano de 1974. Era um movimento que apoiava a emenda do deputado Dante de Oliveira, que reestabelecia as eleições diretas para presidente da República no Brasil, onde ocorreram diversas manifestações populares em muitas cidades brasileiras, como, por exemplo, passeatas e comícios. Já em 92, depois de tanta corrupção, denúncias, o irmão do acusado de tráfico de influência, de evasão de divisas, jovens e estudantes se organizaram de forma democrática, onde pintaram a cara de verde e amarelo, saíram às ruas, reivindicaram seus direitos e exigiram o impeachment do presidente da época, Fernando Collor de Mello, ao qual foi o primeiro presidente eleito pelo voto direto. Né? Então a gente tem um movimento ali da ditadura, né, com a repressão das pessoas, dos direitos cerceados. A gente tem o movimento da Direta Já, né, que lutaram para a gente ter a redemocratização do Estado. E o primeiro presidente eleito, ele já passou por uma questão de corrupção em 92. E a gente tem o movimento dos Caras Pintadas, que foi um movimento para organizar essa situação da corrupção e lutar pelo impeachment do presidente na época, que foi o Fernando Collor de Mello, e voltar a tentar organizar o Estado. Hoje em dia a gente tem a internet, tá? E a internet ela tem gerado um acesso à informação e à desinformação também, tá? E ela tem garantido hoje em dia luta por direito de maneira mais expressiva. Então as informações têm circulado hoje em dia. Então tá. Então a gente tem esse movimento do golpe militar, né, da ditadura militar que ocorreu de 64 a 88, ali na década de 80. A gente tem o movimento da Diretas Já, lutando por eleições diretas. A gente tem a eleição de um presidente. Este presidente, depois a gente tem o impeachment dele. E hoje em dia a gente tem esse movimento da internet que auxilia na luta por direitos. E isso tudo tem por consequência a construção de políticas públicas, né, através da luta de movimentos sociais. Então isso é para a gente entender que os movimentos sociais eles têm uma participação muito importante para a organização das políticas públicas.